nossa conversa de hoje é sobre uma grande preocupação dos adultos que convivem com as crianças, papai, mamãe, vovó ou outras pessoas que têm a tarefa de educar as crianças. E eu ouço com muita frequência as pessoas dizendo: ai, a minha criança não fala, ela já tem quase 2 anos e ainda não fala nada, o vocabulário, o repertório é muito pequeno, a criança ainda está fazendo a primeira silabação e os amiguinhos todos já estão conversando, já estão falando. É uma preocupação? Não deixa de ser. Mas aí eu faço uma pergunta bem simples: que estímulos a sua criança está recebendo para falar? Quem conversa com essa criança? E ao conversar, nós adultos temos um hábito, para não dizer que é uma mania, que fica feio falar assim, de completar a frase para a criança. Então a criança fala, eu quero, e aí você olha e fala, água. Você completa a frase. Ou a criança fala, má, e você completa, mamãe. Ao completar a frase, você está impedindo a sua criança de fazer o quê? Aquele percurso do letramento. A silabação deixa de acontecer, porque você, adulto, na sua ansiedade, completa essa frase e ao completar a frase, você também completa o raciocínio. Então, primeiro, tenha paciência, deixe a criança falar. Ainda que ela demore um pouquinho para processar a palavra ou mesmo a frase, ou para juntar 2 palavrinhas para se expressar, ou um desejo que ela queira se expressar, vale a pena esperar. O segundo momento é conversar com a criança. E conversar com a criança não é disparar falando e falando e falando e falando, mas é aquele momento que você fala com a criança, você espera ela interagir, você vê ela balbuciar e aí sim você vai mostrando palavras. E eu vou te dar algumas sugestões muito simples. Vamos apresentar para as crianças o nome. O nome é identidade. E a identidade é aquilo que faz com que cada ser humano seja único. Então escreva num papel, o papel mais simples que você tiver, o nome da sua criança. Então Maria, Joana, Pedro, Antônio, João, Chico. O nome da sua criança num papel. E todos os dias, quando você estiver com ela, comece dizendo, aqui está escrito o seu nome, Maria, Joana. Você sabe que o nome é uma identidade que a criança começa a perceber. Por quê? Porque todo mundo começa a repetir o nome dela desde pequenininho. Quando você apresenta essa plaquinha com o nome, você está incentivando um letramento. Apresente para a criança os números. Nós trabalhamos com a base 10, não é assim? Aqui no Ocidente nós trabalhamos com a base 10. No outro momento nós vamos até conversar por que disso. Mas quando você apresenta, este é o número 1, este é o número 2, você está trazendo um conhecimento historicamente acumulado para o cotidiano da sua relação com a criança e ao mesmo tempo estimulando a fala. Quando você apresenta coisas coloridas, olha, vermelho, amarelo, azul, verde, e você repete esses procedimentos, você está ensinando concretamente a sua criança a se expressar, a sua criança a falar. Você está desenvolvendo uma coisa dificílima, que é a ação do pensamento e da linguagem. Ou seja, a criança pensa, ela raciocina e ela se expressa em linguagem. Mas é preciso estímulo. Quando você traduz em palavras a brincadeira que está sendo feita, vamos cantar, e você canta com a criança, vamos desenhar, e você desenha com a criança, você está permitindo que ela vivencie uma série de atitudes, e essas atitudes são expressas em palavras, que nada mais é do que o letramento, nada mais é do que o início da alfabetização. Então, repetindo, para a criança falar, ela precisa de estímulos. Esses estímulos, eles precisam ser organizados, eles precisam ser orientados e construídos. Então, você constrói, primeiro, não se antecipando e falando pela criança. Segundo, promovendo momentos de fala, momentos de conversa, que pode ser com a apresentação das cores, dos números ou do próprio nome da criança. Você precisa repetir as coisas que estão acontecendo. Vamos beber água. E parar de ficar incentivando a criança a falar errado. É muito bonitinho a criança falar errado, mas depois que ela cria o hábito de falar errado, você já não acha mais bonitinho e é muito difícil corrigir. Então, desde o primeiro momento, vamos falar certinho? Criança erra, não tem problema nenhum, mas nós não vamos reforçar o comportamento do erro. Nós vamos reforçar, sim, o comportamento das palavras corretas, dos tempos verbais corretos. Você diz, mas eu tenho uma criança muito pequena. Mesmo pequena, se ela for orientada para fazer o correto, ela vai falar mais e melhor. E é isso que nós queremos, a nossa criança faladeira.